mergulhando no mundo dos sebos, revelando como eles encaram o desafio de sobreviver em tempos digitais, enquanto a tecnologia muda a forma como lemos. Esses lugares misteriosos resistem ao teste do tempo. Eles nos mostram que preservar o passado em um mundo rápido é uma luta humana. Nossos personagens principais, os donos e clientes habituais, compartilham mais do que histórias de livros. Eles compartilham paixão por livros. Estamos diante de um dilema profundo, onde passado e futuro se misturam em busca de algo maior. Este documentário convida você a explorar essa jornada, a entender como os sebos representam a busca humana por significado em um mundo que sempre muda. A sobrevivência de alguns sebos em Curitiba é um convite para descobrir o valor da literatura e da vida. É a senhora que criou o sebo. Conta Não, como quem começou. criou o sebo, foi ideia, foi tudo do Oli, Oli, do meu marido. vocês têm o sebo há quantos anos já? 23 anos. E conta um pouquinho dessa sua trajetória. Como que surgiu a ideia de criar um sebo? Porque ele gosta muito de gibi, eu gosto muito de ler. Então, e ele sempre disse, eu gostaria de ter, de expor o meu material. E aí começamos, bom, se você quer, a gente vai correr atrás. E corremos atrás. Primeiro, nós começamos na Feira do Largo. Depois, a gente, 2 anos após, a gente começou com a loja. Então, a loja nasceu em julho de 2000. Porque ele gosta e a gente não gosta, a gente ama. Já tivemos oferta para venda, mas no momento ainda não queremos vender. Porque a gente criamos, é como se fosse um filho. Você cria, educa, aquela coisa toda. Então foi a mesma coisa com o sebo. Faz parte da nossa vida. Amamos dizer que você vai ficar rica com vendendo livro, vendendo gibi. Mentira. Você não fica. Mas você tem que gostar. E a gente não gosta, a gente ama o trabalho que faz. É restaurar o livro, é vender um gibi, conversar sobre assuntos. Estamos com vários amigos, então nos proporcionam bastante coisas boas. Claro que tem partes ruins, época que cai as vendas, época que, como teve a pandemia, tivemos que mudar de local com a pandemia. E ainda não, após pandemia, não retornamos os 100% que era. Digamos assim, que estamos com 85%. Mas mesmo assim estamos indo em frente. E qual que é a importância no sebo, dos sebos em geral, para a preservação da história? Como que a senhora vê isso? O que eu vejo que o brasileiro, o todo, deveríamos conservar muito a nossa história, principalmente aqui do Brasil. Porque nós tivemos um caso, não é que tivemos um caso, ela era de Berlim, da Alemanha, a doutora Ricarda, ela levou muito material do Brasil, que montaram tipo assim, uma exposição sobre os gibis e revistas do Brasil. Então ela nos levou revista Cruzeiro dos anos de 1928, gibi de 1908, 1911. Então essa é a nossa história dos nossos desenhistas, como era na época muitos gibis que era sobre a nossa história, que foi desenhado à mão pelos nossos desenhistas. Isso é uma coisa maravilhosa. Nossa, que nós temos muita coisa. E temos um pessoal muito inteligente e criativo. E para você ver como o exterior valoriza as nossas coisas e nós brasileiros não valorizamos aquilo que nós temos e possuímos. E qual que é o papel da juventude em preservar essa história? A juventude não quer preservar. São muito poucos o que gostam. Muito, muito pouco. Mas são as pessoas, digamos assim, os avós tentando incutir para os netos a importância do passado. Que o passado foi muito melhor, as pessoas eram muito mais felizes que hoje.
Hoje nós não temos quase pessoas criativas. Elas estão se baseando na criatividade do passado. No passado, os pais não compravam brinquedos para as crianças criavam seus próprios brinquedos. Os carrinhos de rolemã, e mesmo a criança, os pais não... Ele era desenhista, ele mesmo ia e fazia o seu próprio desenho, ele criava. Hoje nós não vemos mais isso. Hoje não existe mais criança que tenha a sua própria criatividade. Tudo através do computador. Então não é mais aquela coisa. É a mesma coisa você ver um clássico do passado, um filme, e ver agora. Então, uma coisa bem diferente, a criatividade, o conhecimento. As pessoas iam muito atrás do conhecimento para saber. Hoje o pessoal não vai mais atrás do conhecimento. Não quer se desenvolver a sua mente. E nós somos inteligentes, nós somos criativos. Mas essa nova geração, infelizmente, é uma pena. Através da loja, a gente verifica aqui a maneira que está sendo o infantil de hoje. Dá dó. São poucos os pais ainda que trazem, digamos assim, a moda antiga. Fazer ler, criar certos assuntos. Hoje dá pena ver uma criança, e mesmo muitos jovens, tentar fazer uma interpretação de texto. Dá dó. Eles não têm o conhecimento. Se perguntar coisas de 1970 para eles, eles não sabem, porque eles não querem nem... Então, não vão conversar com seus avós, mesmo com seus pais, determinados assuntos. Nós já estamos se perdendo a nossa história em muitas coisas. Então, eu acredito que, se não irem atrás da nossa história, do conhecimento, vai se perder tudo. Muita coisa já se perdeu. E os sebos estão aí para ajudar a se lembrar dessa história. Vai atrás que você vai gostar bastante. A nossa história é linda, é maravilhosa. Perfeito. Muito gibi repetido. Uhum. Então daí vamos vender na feirinha. Então a gente foi vender na feira. E daí na feira a gente começou a comprar mais do que vender, né? Daí vamos abrir uma loja, daí nós abrimos a loja. Vocês estão há quantos anos juntos já? Você e a Tereza? Hein? Vocês estão há quantos anos juntos já? Nós dois juntos, casados? Nós temos pouco tempo. Porque eu fiquei viúvo. Minha primeira esposa faleceu em 91, com 42. Meus pesos. Eu morava em Foz. Daí a gente saiu de Foz e vim trabalhar aqui em Curitiba. Daí depois eu fazia uns 3 anos, estava aqui, que conheci a Tereza. Daí ela era divorciada. Aí tá, já faz 30 anos já, mas 30 anos já? Faz tempo então. faz tempo. Muito. Legal, já saiu 3 temporadas. É vamos dizer, um ator que se baseia nas aventuras do Arsênio Lupin. Para fazer as artes dele, ele se baseia. Que legal. Manter ativo, divulgar um pouco os livros e as revistas que eram publicadas no Brasil. Uhum. E ter um passatempo, né? O negócio de ficar em casa não dá certo. E a gente está sempre lendo, né? Lendo, comprando. É arte.
Meu nome é Maria Teresa Ock, eu tenho 35 anos, eu moro em Curitiba há quase 17 anos. Eu inaugurei a loja física no dia que eu completei 16 anos em Curitiba, foi planejada essa data. E eu de nascimento eu nasci em Minas Gerais. Minas Gerais, de onde que tu é? São Gotardo. São Gotardo é Triângulo Mineiro? Não, é mais interior, assim, sul. Nossa, você vai pra lá? Vou, já fui agora em agosto. De vez em quando eu vou, cada ano eu vou. E só de curiosidade, como que surgiu pra você vir pra cá de... É assim, Ok. primeiro a minha irmã do meio, eu sou a caçula de mais duas irmãs e um irmão. E a minha irmã, ela queria estudar, né? A família morava no Japão, trabalhando lá. E essa minha irmã queria voltar pro Brasil estudar e tinha uma vizinha que era de Curitiba. E aí a minha irmã, a gente não tinha ninguém em Curitiba, só a mãe da vizinha que a gente não conhecia. E aí a minha irmã veio pra cá, veio fazer faculdade. E aí ela estava aqui já de uns 5 anos e depois eu vim. Aí eu tava morando em Jataí, Goiás, terminei meu 2º grau. E aí na época de fazer vestibular, eu vim fazer o vestibular aqui na UFPR. Daí eu vim e acabei ficando. Que legal. Tá, voltando ao nosso assunto. Como que nasceu a ideia de criar um sebo? Eu trabalho com livro desde os meus 18 anos. Então, o sebo foi algo muito natural na minha vida. Antes de começar a trabalhar com livro, eu tinha trabalhado 3 meses de secretária e eu já tinha percebido que trabalho de escritório não era comigo, assim, eu não me sentia bem trabalhando nesses ambientes. E no sebo, assim, quando eu comecei, eu fazia de tudo. Tirava pó de revista, limpava chão, arrumava. E eu comecei num sebo que não tinha computador. Eu comecei em 2007. E aí eu tinha que me esforçar em lembrar os temas que tinha, em lembrar os autores, porque era muito intuitivo para achar os livros. E era um sebo em começo também. Ele tava abrindo, né? Fazia uns 2 meses quando eu comecei a trabalhar lá. E aí eu fui gostando muito daquilo e eu fui também tendo acesso a conhecimentos gerais, né? Porque eu tinha que organizar livros de todas as áreas e aquilo eu fui gostando muito. E aí com o tempo eu fui trabalhando em todas as funções. Depois eu virei gerente, fiquei na função de liderança, de caixa, de negociar mercadoria no caixa. E aí eu fui aprendendo tudo sobre essa área. Depois de um tempo eu saí e eu até tentei trabalhar numa recepcionista de academia de ginástica. Eu tava muito cansada da minha vida, assim, eu só queria um emprego pra pagar minhas contas e sobreviver, assim, eu acho que eu tava nesse período. E aí foi aí que uma amiga, que também foi a minha chefe, quando eu fazia estágio na Casa da Memória, a Denise, ela percebia a minha insatisfação, assim, comigo mesmo, como minha vida tava. E aí ela me sugeriu para começar a vender os livros na internet, que era algo que eu já sabia. Então eu comecei a vender pela estante virtual, porque na época era muito fácil de fazer o cadastro por lá e começar a vender pelo CPF, né? Não precisava ter CNPJ. E aí, como apoio, incentivo, ela me doou alguns livros, que era do marido dela. E aí eu comecei fazendo esse trabalho, assim. Aí depois eu fui pegando os livros do meu acervo e depois fui ampliando, comprando livros de marketplaces, né, que eu via pelo Facebook, OLX, e fui começando assim devagar em 2018.
E foi em fevereiro de 2018 que eu comecei a vender. E aí o engraçado, eu não tava distribuindo currículo nem nada. E em junho, um sebo entrou em contato comigo e me chamou para trabalhar com eles. Para me voltar a trabalhar com eles. E aí eu expliquei que eu ainda assim, só vendendo na internet não tava pagando as contas. Então eu também tava precisando de um outro emprego. Então eu combinei com eles que eu manteria o meu acervo, né, vendendo os livros que eu já tinha em casa. E aí eu avisei, né, eu combinei isso. Porque acaba que o site que eu vendi é o mesmo site que a maioria dos sebos vendem, né? E aí ele concordou e eu acabei voltando a trabalhar como gerente no sebo. E aí eu fiquei 1 ano e meio. E aí eu fui percebendo algumas coisas, assim, também da minha personalidade, né? Eu acho que tinha muitas coisas que eu queria fazer do meu jeito. E eu percebia que por mais que eu quisesse respeitar a empresa que eu estivesse, respeitar a forma como eles lidariam com certas coisas, eu ainda tinha muita resistência em, não, acho que do meu jeito tá certo. Mas aí eu fui percebendo que eu tinha que parar de... Não tava, assim, eu que estava num lugar errado, né? Tipo, eu acho que eu que precisava buscar minha independência mesmo, para eu procurar fazer as coisas como eu gostaria de fazer. Não... E nos sebos, assim, eu acho que não existe um jeito mais certo ou um jeito mais errado. É a decisão de cada um, a personalidade, cada um entende como sebo, cada um quer fazer, né? E aí eu em janeiro de 2020, eu pedi demissão. E aí eu cumpri o aviso. E aí eu ia tirar as férias em março. Cumpri o aviso em fevereiro, daí eu ia tirar férias em março. Daí eu estava viajando para São Paulo, quando fechou tudo, quando a gente não pôde mais sair, né? Então eu ainda estava por lá. No meio do caos. No meio do caos. E aí nesse processo eu continuei só vendendo online mesmo. Vendendo pela internet. Mas já percebendo que estava muito difícil me manter só no virtual. E também para conseguir acervo estava cada vez mais difícil, né? E aí, só que aí teve o período da pandemia, né? Que a gente estava mais recluso. E aí também nesse período eu comecei a estudar sobre o mercado de livro. Coisa que eu nunca tinha tido tempo e disposição para fazer, né? E aí eu fiz a primeira turma do curso de gestão de livrarias da Casa Educação. É um curso em São Paulo. Foi 2021. Foi 2021. E aí fazendo esse curso ampliou muito os meus horizontes. Eu comecei a me entender melhor como livreira. A entender como uma profissão, entender o caminho que eu queria percorrer. E aí eu fui seguindo, experimentando, fazendo algumas feiras, fiz feiras em ambientes diversos, tem públicos diversos. E acho que em parte assim, por um acaso, em parte eu acho que era o momento, eu vi esse ponto. Eu não tava planejando, assim. Eu sentia que eu precisava ir para um ponto físico, mas financeiramente eu não tinha capital. Eu não tinha capital de giro. Uhum. E qualquer aluguel, assim, tava muito, muito alto, né? Mas eu tenho muita fé, né? E a questão do ponto físico era algo que eu vinha rezando, eu vinha desejando isso. E aí eu ia fazendo pequenos passos e aí um dia eu moro, e aí curioso, eu moro aqui nessa rua, eu morava nessa rua desde 2020.
E aí quando foi em novembro de 2022, do ano passado, que eu vi a porta desse ponto aberta. Quando eu tava para atravessar a rua. E aí eu vi aberta, e porque os proprietários não eles alugam direto com o proprietário, então eles não tinha placa de imobiliário, então não sabia que era um ponto comercial. E na pandemia também, quando eu vim morar pra cá, que o que tinha aqui a pessoa fechou. Então tava fechada desde então eu nem sabia que existia um ponto comercial. E uma coisa curiosa é que eu mentalizava, eu queria um ponto que fosse debaixo da minha casa. Porque o estoque ficava, parte do estoque ficava na minha casa, né? Então facilitava muito a vida também. E aí era um espaço pequeno, um aluguel que eu daria conta de assumir. E aí foi tudo dando muito certo. Tipo, era pra dar certo. Porque eu acho, não sei, eu acho que chegou num ponto que eu sentia que eu tinha que dar espaço. Quando eu achei o ponto, assim, foi 9 de novembro. As datas são muito marcantes pra mim, né? E aí o dono do ponto ficou de... Quer que pare um pouquinho? Né? Não, pode continuar. O dono tá do perfeito. tinha uma outra pessoa interessada nesse ponto. Então ele ficou com o meu telefone, pediu pra mim, ia esperar a resposta da primeira pessoa. E eu fiquei esperando, né? E aí fiquei super ansiosa. Daí ele me deu a resposta que ia alugar pra mim no dia 14 de novembro. E nesse mesmo dia eu desci pra conversar com ele. E aí eu falei que eu queria muito. E eu só podia começar a pagar em dezembro. Que eu só ia pegar o aluguel em dezembro. E aí ele foi e ele me deu a chave. Falou assim, tá bom, você me paga em dezembro, toma a chave. Confiança. Na confiança, dei as documentações que ele pediu, assim. E aí eu comecei a limpar, tinha alguns móveis aqui da antiga loja. Comecei a pintar a parede. E aí isso foi 14 de novembro. E aí eu coloquei na cabeça que eu tinha que inaugurar dia 10 de dezembro. Por que 10 de dezembro? Porque 10 de dezembro foi o dia que eu cheguei em Curitiba, em 2005, para fazer o vestibular, a segunda fase do vestibular. E aí eu vim para fazer a segunda fase e ficar por aqui. E coincidência, não sei se é só coincidência. O primeiro lugar que eu morei é esse edifício daqui da frente, o Araucária. A gente dividiu o apartamento com mais 7 meninas. Então, tudo confluía, assim, tudo tinha um porquê de estar aqui, nesse lugar. E aí, ao mesmo tempo, quando eu decidi que ia montar a loja aqui, eu sou muito amiga do pessoal do café, da dona, da Ângela, todo mundo que trabalha ali. Eles sempre foram muito receptivos comigo. Na época que ainda tinha as restrições de usar máscara, sair menos, eu fazia as entregas dos livros ali com eles. Eu tinha combinado. E aí quando eu comecei a montar as coisas para abrir a loja, a Ângela veio com uma ajuda muito grande, assim, ajuda e trazer mais pessoas que ela conhecia para me ajudar ainda. Então eu fui recebendo muita ajuda para trazer os livros, arrumar a estante, limpeza. E as pessoas próximas a mim foram me ajudando de forma muito voluntária. Então era pra ser mesmo. Era pra Há ser. muitos anos que era pra ser, os sinais já estavam aí. Já tava aqui, já tava aqui. E aí eu montei com o que eu tinha em casa. Tinha essas estantes que eu tinha em casa, é dupla, é um atrás do outro mesmo. Eu montei com o que eu tinha na minha casa. E já tinha essa quantidade de livros ou foi só? Eu já tinha bastante coisa já, eu já tinha cerca de uns 2.000 livros em casa. E agora foi só aumentando. Foi só aumentando. E como que você enxerga
o papel do sebo e das livrarias como preservar o patrimônio cultural do país? Nossa, eu acho de fundamental importância, né? Porque o livro físico, ele tá muito ligado à circulação de ideias, de formação de opinião, né? E também eu não sei, eu acho que é importantíssimo lojas físicas, e eu acho que é importantíssimo lojas físicas de rua, diferente de shopping, porque aqui eu abro espaço para pessoas que são repelidas de livrarias comuns entrarem. Eu abro a livraria para que todas as pessoas se sintam acolhidas, e eu digo todas as pessoas em situação de rua, que às vezes estão passando e gostam de entrar. Eu tenho um livro que é Chamariz, assim, que eu acho interessante receber essas pessoas, porque elas fazem parte da sociedade e por algum motivo elas foram excluídas da sociedade letrada, digamos assim. E se a gente pega os temas de literatura, que a gente está falando de um todo, né? Da sociedade de um todo. Então eu acho que... E muitas dessas pessoas também não sabem o que são bibliotecas, porque as bibliotecas, elas também não são atrativas, elas não são acolhedoras. Então eu acho que é muito significativo. Eu tive uma experiência, assim, de uma coisa que me marcou muito, que às vezes eu recebo alguns livros de doação, alguns livros didáticos, livros com carimbo, ou alguns livros com religiosos que são mais de distribuição, que eu não coloco à venda, mas eu coloco uma banquinha ali e coloco livros para doação. E numa ocasião tinha um livro de biologia do 2º grau, coloquei alguns livros de 2º grau ali, e uma mulher trans passou, pegou aquele livro assim, e ela começou a se emocionar vendo aquele livro e começou a me contar toda a trajetória dela, tipo, no 2º grau, que quando ela ainda era um menino, né? E como ela estava se descobrindo, era uma cidade do interior, e como ela foi atravessada pelo preconceito e como ela chegou na situação de rua como ela está hoje, assim. Isso me marcou muito, porque percebe-se assim que são questões de oportunidade, né? Oportunidade de estudo. Se todos tivessem as condições de acesso ao livro, o estudo, ter uma profissão, elas não acabariam nas situações que estão, ou de algum vício, e eu acho que livrarias são importantes. São necessárias. E eu queria a sua opinião como gestora de livrarias. Uhum. Como que elas conseguem se manter hoje? Que dica você daria? Eu, primeiro, não consigo perceber uma livraria só vendendo livro novo, porque a concorrência é muito desleal. Então, como gestora, eu percebi assim que eu preciso ter livros novos e usados, por questão de valores, né? Para conseguir ter algum... Maite, acho que agora eu só vou fazer umas imagens de apoio pra filmar aqui dentro. Tá bom. Muito linda a sua história. Não, lá no boa. Oi? Olá. Viu que coisa linda? Vai embora.
tenho uma intuição, filho. Que eu falo pra você. É, não, às vezes é bom escutar a intuição. Não, faz hora. Eu não tô querendo. Mas infelizmente não vou conseguir te ajudar com a ligação. Manda isso aí, né? Isso aí, vamos andar. E a maquininha hoje. Já viram o vintão, não viram? Vira. Brincando. Brincando. Não, Só a maquininha você já consegue. só a maquininha. Tô bravo. Não fique. Não, bravo pra ganhar. Ah? Sou certo. Quantos anos estão aí? Hã? Quantos anos tem aí? Um ano? Quase um ano. Mais um ano. Eu moro 40 anos. Não que eu preste, eu não tô precisando mais nada. Tô com a minha roupa inteira, ia pro hotel social, tô com a carta, mas eu... Tá até. Você Quando você tá com aquela pulga atrás da orelha, Tô. cara, Não tô querendo ir pro hotel social. é melhor evitar. É melhor Não. evitar a treta. Pode chegar até às 11. Mas escute, mas ele faz horas. Se bem que aquele que tem ali perto da Não, Federal é perdi, 9. perdi o Paraty na Generoso. É. Eu tô preferindo dormir na rua, pegar coberta em casa e dormir na rua. Mas eu não tô botando fé em mim. Não sei porque faz horas que eu tô assim. Não consigo chegar, filho. Dinheiro tem no bolso pra pagar 40 anos. Ah, hotel. Vem, eu corro. E tem mais a maquininha. É, ele achou uma maquininha de cabelo. Nossa, coisa mais linda. Cheiro de plástico. Não. Viber. Ah, não, vapor. Como? Vapor. Vapor. Não, mas não é um vapor, é um isqueiro. O vapor é o isqueiro. O cara falou em vapor. O vapor é o isqueiro. Não, aquela lá é só isqueiro. Não, aquele compridinho. É só isqueiro. Vapor. Então, Não, é que o isqueiro é isqueiro, ele é um isqueiro elétrico. Lembra que eu falei que E ia vapor é vapor. E o vapor é aquele trocinho de fumar. é elétrico. Isso, ele cria uma corrente. É igual no carro. Você Isso, coloca o coisa no carro, ele fica vermelho, você. Acende cigarro, é igualzinho. Só que é perigoso. Azar de quem comprar. Pra fazer Ô, mal. Posso falar pra você? Você é boa, menina. Eu posso? Sua mulher? É. Com respeito, ó. Eu sou formado em biologia. Pera aí. Morei 40 anos aqui no Rio. Minha irmã era prefeita em Colombo, médico amigo. Meu cunhado, Do que pra cá? alguma coisa me falando, não vai. 2 vezes. É, escuta. Que às vezes é importante. Sabia, filho? 2 vezes. Não vai não. E hoje tá tudo minha irmã, em casa lá, aniversário. E hoje é aniversário da minha mãe, dia 26 de outubro. Boa Como é que é o nome sorte. daquele bagulho ali? É isqueiro de plasma. Não, mas tem um nome. Isqueiro elétrico.